Quando a gente fez o site do Charlie Brown, cara, a gente explodiu. A gente ligava pra São Paulo, fez o site da banda. Conheceu o Chorão, conheceu a banda, especialmente o Chorão. E isso foi muito legal pra gente, tanto em Santos Natural quanto no resto do Brasil. Que impulsionou demais a gente. E aí a gente dirigiu 2 clipes do Charlie Brown. Pontos Indestrutíveis, o outro eu nunca lembro o nome, mas eu vou lembrar. Um deles foi um Pontos Indestrutíveis e a gente participou do VMB, da MTV não ganhou, mas depois a gente participou do Prêmio Multishow e conseguiu ganhar. Foi incrível, assim. A história curiosa disso foi que a premiação era no Rio, mandaram um convite pro Chorão, sei lá, por qualquer motivo não quis ir. Quer dizer, anunciaram, Charlie Brown, Pontos Indestrutíveis, ganhou o prêmio. E não tava nem o Chorão, nem a gente pra subir lá. Nossa, que azar. Então a gente no sofá com a família assistindo, comemorando, não tinha ninguém pra subir no palco. Eu acho que a gente deu muita sorte, sabe? Porque, muita mesmo, o universo, ou seja, o nome que você dá pra isso, seja religioso ou não religioso, eu acho que o universo conspirou muito a favor. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre cruzou com pessoas que de alguma forma queriam colaborar. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ao Léo e dessa vez eu trouxe um amigo aqui que estava difícil de conseguir vir, já eu vou falar quem é, não, já vou falar quem é, né? Hoje a conversa é com alguém que empreende em tecnologia há mais de 2 décadas, ele transita entre software, marketing, produto e inovação de forma integrada. É um fundador que construiu um ecossistema completo, unindo fábrica de software, storytelling, marketing e outras coisas, né? Mais recente também, inclusive SaaS, liderando projetos de transformação digital para grandes organizações do Brasil e fora do Brasil também, atuando a partir daqui de Santos o tempo todo. Ele também desafia há anos a centralização do mercado em São Paulo, impulsionando inovação, negócios e talentos aqui na região. Quem que eu tô falando? Você já sabe, né? Tá escrito aí na capa, você já viu a cara dele, se você conhece, Maurício Matias, cara. Tudo bem, cara? Cá estamos. Muito obrigado pelo convite. Cara, vocês não têm noção da chuva que caiu aqui antes de começar tudo. Nossa senhora, eu tive que vir de barco praticamente. Literalmente. E aí eu falei, putz, só falta não dar certo. Ele já tá com a agenda apertada. Mas deu certo. É um cara que... Cara, eu já te falei isso, né? Que eu tava na faculdade e eu olhava a tua empresa como... a nível A, assim, das empresas na região, velho. Acho que eu já te falei. Falou. Enfim, aí hoje o cara virou meu amigo. Mas antes da gente trocar essa conversa, deixa eu dar 3 recados rápidos aqui, que gente, é importante, velho. Assim, para isso acontecer, tem empresas que têm ajudado a gente aqui, e são 3 empresas parceiras, e se você tem uma empresa e acha que faz sentido, acha que cabe aqui ajudar esse projeto, entre em contato, os contatos estão aí na descrição para falar comigo, você vai falar direto comigo, inclusive, mas preciso falar desses nomes, né? Então, em primeiro lugar, a Slick Desk, que é uma empresa de móveis profissionais para escritório, cadeiras ergonômicas, mesas com regulagem de altura, tem todo um equipamento para escritório, mas de alta qualidade, e aqui a gente está usando as 2 cadeiras deles da Slick Desk Ergos. E aí eles cederam um cupom de desconto de R$130 que está na descrição, então dá uma olhada lá se você estiver precisando de mesa, cadeira, vale muito a pena, o custo-benefício é bem bacana, tá? Outra empresa que nos ajuda de forma burocrática é a AM Contabilidade, é uma contabilidade especializada em infoproduto, em marketing, esse universo de produtos digitais, né? Seja SaaS, seja infoproduto, tudo relacionado a ter uma empresa no digital, eles entendem muito bem desse assunto e eles te ajudam a não cometer um erro que eu cometi, que muita gente comete, é você estar pagando o imposto errado para mais. Enfim, então estava pagando imposto a mais e eles vêm resolvendo esse problema para mim, sobra mais dinheiro, né? Então é melhor, né? Claro. Então, ó, tem na descrição também o link, é só você preencher o formulário e eles vão entrar em contato contigo. E por último, não poderia deixar de falar da Desenvolvo. A Desenvolvo é uma escola online de tecnologia que te ensina a desenvolver de uma forma mais fácil. Como assim? Utilizando tecnologias mais visuais. Então a gente trabalha menos com o código. O código existe, mas a gente não precisa tanto pôr a mão no código, e aí isso facilita muito a vida de qualquer pessoa. Então a gente tenta democratizar esse universo do desenvolvimento de software. Tem um link na descrição, também da Desenvolvo, para você poder conhecer. Bom, eu dei recado, desculpa, viu, Maurício? Que isso? Porra, os apoiadores são importantíssimos para a coisa toda acontecer. É muito recado, né? Cara, Mauricião, pô, obrigado por você ter vindo. A conversa aqui, o nome do podcast é Ao Léo, né? Um trocadilho e é para ser assim, né?
Vai na vibe, é Vibecast. Vambora. Exato. Eu criei esse nome ontem, Vibecast. Poderia até mudar o nome. Ao Léo não, Vibecast. Não, mas ao Léo é legal. Ao Léo tem um trocadilho bom, né? Tem. Enfim. Cara, eu queria começar do começo, assim, Maurício. Eu te conheço, mas eu te conheci literalmente, assim, né? Tipo, para trocar ideia, quando o Juicy Hub começou, que daqui a pouco eu quero que vocês, né, depois você explique sobre o que é o Juicy Hub, para quem não sabe o que é. Mas eu queria saber como é que começou, como é que o Maurício Matias começou a se interessar por tecnologia? Que momento que isso aconteceu? Que momento que você começou a despertar aquela pulguinha e falar, pô, eu gosto desse negócio aqui, hein? Olha que eu vou lá atrás, hein? Vai. Olha que eu vou lá bem lá atrás. O começo mesmo, não vou conseguir precisar o ano, mas acho que vai dar para ter uma percepção de tempo aqui, é assim. Eu e um amigo da escola, que a gente estuda desde a quarta série junto, a gente estudou desde a quarta série, até se formar na faculdade de engenharia, que é o Luiz Gustavo. Tá. A gente, num tempo muito longínquo, resolveu aprender computador. E nessa época nem tinha computador, na verdade eu tinha aquele computadorzinho TK, que era o tecladinho, né? Mas eu sabia muito bem usar aquilo, ligava na TV, mas não sabia muito bem, meu pai arranjou aquele negócio, tinha fita, mas não entendia muito bem aquela coisa que era muito novo. E a gente resolveu se inscrever no curso na SOS Computadores. Tá. MS-DOS, WordStar, whatever, o packzinho lá de... WordStar entregou a idade, né? Entreguei demais, né? Exatamente. WordStar, E tinha um packzinho de ferramentas lá. E era monitor fósforo verde, né, cara? Não tinha HD, né? Exatamente. Eram os dois disquetes, né? Um para dar boot, outro para os teus dados e tal, aquela coisa toda. E começamos aí. Começamos aí, eu e o Gustavo. A coisa foi passando, você vai continuando com aquela coisa toda, né? E 286, 386, BBS. Tá. Então, eu comecei bem nessa época, assim, sabe? Eu fui usar mesmo o computador, MS-DOS, BBS. Tá. Inclusive foi na época, eu lembro que primeiro colegial, os amigos, não, instala o Windows. Eu, que Windows? Porque era uma coisa nova, né? Tipo, as pessoas estavam falando que eu falei, não, que Windows, sou feliz aqui. Jogava meu instantes lá no MS-DOS, né? Tá. E comecei assim. E devia ter meus 12, 13 anos, né? Sei lá. E usei muito as BBS aqui de Santos e uma outra de São Paulo, porque na época é aquela história de sempre, né? Era muito caro, porque você tinha que discar e pagava, né, por tempo, etc. Algum tempo depois, mesmo ciclo, vem a internet. Eu usava a Iron BBS, que é do Lafraia, Daniel Lafraia aqui de Santos, fundador do Vagalume, fundador da Panda Video, etc. Tinha a Iron BBS. E num certo dia lá, eu tô acessando a BBS, você conectava lá, tem seu e-mail na internet. E eu, que internet? Eu tô feliz aqui na BBS. E aí, tempo depois, eu fui resolver assinar aquilo, assinei o primeiro provedor de Santos, Carrier BBS. O nome do fundador, eu preciso lembrar dele. Foi um cara que foi um dos precursores de BBS aqui em Santos, de internet, e ele que instalou várias e ajudou essa coisa toda a acontecer. E comecei a acessar a internet. Comecei a acessar o Mirk, aí começando a conectar as pontas, né? Comecei a acessar o Mirk, que era uma plataforma muito legal, porque hoje a gente usa, talvez um paralelo próximo, que não é bem isso, talvez seja o Twitter, o X hoje, né? É que ele é assíncrono, né? Você manda mensagem, a mensagem fica lá, as pessoas respondem, não é bem em tempo real, diferente de um chat em tempo real, mas talvez pela experiência de só texto, talvez seja próxima. E que era bem legal, porque era só texto, né? Tinha os chats de web, né? Que era os do UOL, e eu usei muito o Mirk. E aí no Mirk eu conheci a minha atual esposa. Desde então, exatamente. Foi pelo Mirk? Pelo Mirk. Caraca, Canal Santos, cara. Canal Santos? Caraca, Conheci a Ludmilla pelo Mirk. Pois é, cara. A gente tá juntos desde 97. Caraca, mano. Exatamente. Eu quero que a Ludmilla venha um dia aqui, cara. As agendas, o problema é a agenda sempre. Não, vai virar. Comentei com ela hoje, ela, não, pô, legal, vamos. Comentei com ela hoje cedo, eu falei, pô, vou ter a gravação lá com o Léo. Pô, que legal. E comecei no Mirk, aí namorandinho, tal, aquela coisa toda, namoramos por 4 anos, e nesse processo, ela também é nerdinha, o pai também sempre foi de tecnologia, sempre trabalhou em empresas multinacionais de tecnologia, o pai dela. E ela também sempre teve computador em casa por causa dele, diferente de casa, assim, meu pai não é da tecnologia, minha mãe também não, então eu fui o primeiro, eu sou filho de 4, né, são eu mais 3, e eu fui o cara comecei com tecnologia em casa. Curioso, que é uma coisa que
as pessoas nem conhecem direito. Num dado momento em casa, como o computador que eu tinha em casa, eu queria dominar ele, natural, né, adolescente, e as pessoas queriam usar o computador também em casa, e não dava certo, meu pai comprou um segundo computador. E em um dado momento você precisa transferir aqui o documento de um lado para o outro. E não existia a rede Ethernet, ou não era acessível. Tá. Não tinha essa informação. E a gente tinha uma rede em casa coaxial. Caraca, mano. Era cabo coaxial, exatamente. Era uma rede ponto a ponto. Porque ele tinha que passar no computador, tanto que atrás do computador era um Tzinho, igual o T de tomada. Sei. Ele entra lá e sai um cabo e vai pro próximo, tal da rede ponto a ponto. E aí você tinha que colocar um tipo de um terminalzinho para fechar aquela ponta. E a gente conseguia transferir arquivos de um pro outro. Não lembro nem qual era a velocidade, mas devia ser uma coisa bizarra, né? Bizarra, transferir alguns kbytes por segundo ali. Então, eu e a Ludmilla, a gente começou, como ela era nerdinha e já fazia coisinhas, e eu estava estudando coisinhas também, e a Ludmilla sempre foi do comercial, num dado momento a gente entra numa de começar a fazer freelas. Tá. E aí? Com a internet muito fraquinha na época, a lista telefônica, a Ludmilla abria a lista telefônica, passava o dedo lá, oi, tudo bem, tal, você não tem site, né? Não. Site, o que é site? Era muito no comecinho. Eu lembro da gente ir nas reuniões com os clientes, com as pessoas que a gente entrava em contato aqui em Santos, que as pessoas nem sabiam qual era a diferença de e-mail e de site na prática. Não sabiam assim, não, você tem site, não, é site, é o... Lembro disso. Arroba, não, esse é o e-mail. E a gente foi começandinho assim, fazendo freelas. Isso que ano, mais ou menos? Isso em 2000. Tá. 99, 2000. Por aí, perfeito. Exato. Caraca. E aí, o que acontece? A gente fazia freelas, a Ludmilla arranjou um trabalho numa revista de noivas, aqui em Santos. Noivas e Companhia, se não me falha a memória. Eu lembro desse nome, não sei se existe. Né? Talvez exista ainda, viu? Talvez exista. Não é o mesmo dono, acredito eu, mas talvez exista. E ela cuidava tanto da parte impressa dos anúncios da revista, não era exatamente diagramação, mas ela fazia os anúncios, e começou a fazer um bannerzinho e outro pro site. Tá. E o dono da revista, na época, que é o Flávio Raimundo, vira pra ela assim e fala, pô, e se a gente começar a fazer site pra fora? Ela falou, pô, legal, vamos. Mas eu sou designer, eu não sou desenvolvedora. Precisamos de um desenvolvedor. Ele, pô, beleza, vamos atrás. Ela, pô, meu namorado. Natural, né? E ele falou, não, namorado não vai dar certo. Aí colocaram cartaz nas faculdades, entrevista a gente. Ele, que era o cara muito mais experiente, ela primeiro, segundo emprego, né, não tinha condições exatamente de selecionar. E, cara, não conseguiram contratar. Caramba. Num dado momento, a Ludmilla falou, cara, conversa com meu namorado. A gente sentou, conversou, ele falou, pô, vamos começar. E assim começou. E aí, na época, nem a Ludmilla, nem eu conseguíamos tirar o computador de casa. O notebook era uma coisa super incomum, né? Na época, um negócio super caro. Então a gente não conseguia pegar o computador de casa. Então o que ele fez? Falou, ó, faz o seguinte, até hoje ele tem a loja na Euclides da Cunha, local 1. Local 1. Boa. Ele falou, cara, eu separo uma salinha aqui, que ele tinha um segundo andar lá, qual computador vocês trabalham? Beleza, vambora. Aí nosso primeiro cliente aqui em Santos foi o Bifemário. Tá. Primeiro cliente, Bifemário. E um pouco tempo depois, porque o universo dá uma conspirada, né? É curioso, né? Porque é importante quando você está vivendo aquela coisa, você não reconhece necessariamente. Mas quando você olha para trás, você vai juntando pontos. E o universo deu umas conspiradas, né? E isso foi curioso. A gente conhecia um cara, não me foge o nome dele agora, até porque a gente perdeu contato com ele. Ele estava fazendo entrevista para entrar numa balada muito conhecida aqui em Santos, que era Mitos. Tá. Entrevista para fazer garçom, para trabalhar como garçom. E uma vez ele sentado na recepção, ele ouviu que estavam querendo fazer site. E aí ele falou, gente, pô, o pessoal que tá querendo fazer site, prospecta lá. E a gente foi atrás. Putz, vocês fizeram da Mitos, né? Fizemos o site da Mitos. Que inclusive vai ter uma festa agora no centro, num tipo de um revival. Caramba. Eles estão anunciando. A gente fez o site da Mitos. E pra gente em Santos foi uma virada de chave gigantesca, porque todo mundo conhecia Mitos. Era bem etilizada, né? Elitizada. Elitizada. Nossa, Cara, inventei uma palavra, não. Inventei uma palavra aqui. Tá dando de AI aqui, inventando coisas. Delirando, né? Delirando. E foi um dos primeiros clientes nossos. Só que isso deu uma visibilidade muito grande pra gente. Na época, a gente abriu como produtora de tecnologia. Então, a gente fazia site, hot site, CD-ROM. Caraca, velho. CD-ROM, as aplicações do CD-ROM. CD-ROM recortado, lembra que tinha um CD-ROM com desenho e tal, mandava na gráfica. E gravava os CDs e entregava pro cliente. E fazia impresso também pra revista. Anúncio, flyer de balada. A gente fez flyer de balada da Lux, da Luxscope, do Avelinos, de várias delas aqui de Santos. E fazia essas duas coisas.
E esse negócio foi crescendo, faz site. E a gente foi crescendo, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, foi crescendo. A empresa se chama MKT Virtual, então a gente fundou como MKT Virtual, tecnologia, produtora. E tem algum motivo do MKT? Ou não? É uma abreviação de marketing? A abreviação de marketing. Na época não existia o marketing digital, então marketing virtual. E assim ficou. Legal. Marketing MKT Virtual. Até hoje a gente, MKT Virtual, marketing virtual. Não. É marketing, mas não é MKT. E a gente foi desenvolvendo. E foi uma consequência meio que natural. Quem está fazendo site está fazendo banner, está fazendo mais de um banner, está fazendo uma campanhazinha, fazendo coisinhas. A gente foi virando que meio sem querer e despropositado uma agência. Tá. Porque a gente foi fazendo coisas maiores para os clientes que a gente atendia. E a gente foi crescendo. Num dado momento a gente conseguiu o cliente, que para a gente também foi muito relevante na época, que era a Avon. A gente fez muita coisa para a Avon no Brasil. Muita coisa, a gente foi nas primeiras agências, não era só a gente que atendia, mas a gente, mais umas 2 ou 3, a gente fez muita coisa para a Avon e muito projeto legal. E na época a gente cresceu muito por causa do Flash, Macromedia, e depois Adobe Flash. Caraca, velho. Caraca. Que era uma baita de ferramenta legal. Inclusive, eu vi o pacote da Adobe esses dias aqui, e tem um aplicativo chamado Motion, sei lá, um aplicativo de fazer animação. E o Flash em si era um aplicativo muito legal para fazer animação. Quase qualquer pessoa fazia. Porque você não precisava programar, você tinha uma timeline, você arrastava as coisas e fazia animação. Inclusive, aquela animação dos irmãos Piologo. Qual que é o nome? Nossa, uma animação super conhecida. Do chinelo de pau, lá, da Havaiana de pau. A Havaiana ainda tá na moda agora, né, de novo. Era feito no Flash. Caraca. Até onde eu sei. Então, uma baita ferramenta legal. E a gente cresceu muito por causa disso. Muito. A gente conseguiu muito mercado, porque a gente conseguia fazer sites muito bonitos. A gente fez para várias marcas interessantes. A gente cresceu muito. A gente se tornou, assim, até nacionalmente conhecidos por causa do Flash. Então, a gente, nesse momento, era meio que uma produtora de tecnologia que fazia coisas de agência. E foi crescendo. Num dado momento, outra conspirada do universo, a Ludmilla, sem saber que ela era ela, conheceu a Grazi, que é a esposa do Chorão. Foi descobrir depois que ela é esposa do Chorão, história real. Conheceu ele e a gente conseguiu fazer o primeiro site da banda. Conheceu o Chorão, conheceu a banda, especialmente o Chorão, e fez o primeiro site da banda. Isso foi muito legal pra gente, tanto em Santos Natural quanto no resto do Brasil. Porque na época a gente já queria prospectar para São Paulo, mas tinha dificuldade, a gente não conseguia. No portfólio de Santos, as pessoas não atendem, 013, não dá muita bola. Quando a gente fez o site do Charlie Brown, cara, a gente explodiu. Porque a gente ligava para São Paulo, fez o site da banda. Então a gente cresceu, uma das primeiras viradas de chave em Santos foi a Mitos. Depois uma segunda grande virada de chave para a gente de crescimento foi fazer o site da banda, que impulsionou demais a gente. E a gente conseguiu crescer bastante. E aí, nesse momento, a gente já estava fazendo campanhas mais integradas, ou início que seriam campanhas para clientes, e a gente começou a consolidar essa marca, mas ainda tudo, de certa forma, embaixo desse guarda-chuva MKT Virtual. Só que nesse momento a gente estava fazendo mini joguinhos, por quê? Qual que era o defeito do Flash? O Flash, diferente de sites modernos, ele era um arquivo só, que era o tal do SWF. Então você tinha que baixar o arquivo inteirinho, o site tinha que baixar o arquivo inteirinho para você ter experiência. Então o que as produtoras e a gente fazia na época? Você fazia um SWF menorzinho, um arquivo antes que ele era carregado, com um mini jogo, um joguinho pequenininho, para a pessoa ficar se entretendo com aquilo, uma coisinha bem simples, enquanto o grande arquivo estava sendo carregado do site inteirinho, que tinha tudo dentro dele. Ou quase tudo dentro dele, né? Então a gente começou a fazer mini joguinhos. Então a gente começou a fazer mini joguinhos e depois a gente começou a fazer jogos para os próprios clientes. De uma promoção, de uma campanha qualquer, a gente fez vários joguinhos. E aí, acelerando um pouco a história, o que acontece? Num dado momento, nosso amigo Steve Jobs resolve lançar o iPad e fala, cara, aqui não vai rodar, porque é muito pesado, porque tem problema de segurança, não vai rodar o Flash. Quando ele fala isso, ele meio que mata o Flash do mercado. Ninguém mais queria Flash. Entendi. Nem pro desktop, nem pro computador. E a gente tinha uma baita de uma equipe. A gente tinha motion design, a gente tinha ilustrador, a gente tinha sound design, a gente tinha uma equipe grande. A gente falou, cara, o que a gente faz com essa galera? Manda simplesmente pra rua? A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma produtora de games? E a gente se jogou nessa, assim. E foi uma baita de uma história curiosa, que a gente acabou não dando continuidade, ela não existe mais, a produtora de games.
mas a gente juntou com a equipe que tinha na época e falou, cara, vamos desenvolver game pro mercado, vamos. E a gente já tinha feito vários minigamezinhos, mas sempre para as marcas, nunca tinha feito uma coisa nossa. A gente falou, cara, vamos desenvolver um game nosso? Juntou com alguns caras do time, uns caras muito engajados com o time, pessoas que a gente tem contato até hoje, uns sim, outros não, porque a vida é assim. Então a gente levantou algumas ideias, colocou na parede, escolheu uma delas e começou a desenvolver o game. Na época, o Fruit and Tales, que era um joguinho de 4 macaquinhos, cada um tinha uma cor, você tinha que juntar os rabinhos e fazer uma mistura de cores ali para dar as cores primárias e secundárias. Bom, estamos desenvolvendo o jogo, a gente encontra um evento em São Paulo chamado BGS, que é um evento que existe até hoje, evento de games. Sim. A gente se inscreve lá para participar das palestras e também se inscreve para participar do matchmaking, que é sentar com pessoas do mercado e poder apresentar o que você está desenvolvendo. A Ludmilla, na época, marca com uma reunião com um cara que não conhecia o cara nem a empresa direito, apresenta pro cara, o cara fala, pô, gostei disso. Caramba. E assiste a palestra do cara também. A gente falou, pô, peraí. E o cara falou, quero conversar com vocês mais sobre isso. Ela sai da reunião com o cara, liga pra gente. E quem que era o cara? Era um gringo, que morava no Brasil. Ele era da Xilingo, ou Xilingo, talvez. Xilingo foi a produtora que lançou originalmente o Angry Birds. Hoje não é mais, né? Há muito tempo. É a Rovio. E a Xilingo era da EA Games. Então a gente, depois de um processo muito complexo jurídico, né, conseguiu assinar com eles para eles serem os produtores do game. Caraca. E foi um processo muito legal. Tal como uma banda, você tem um game, a hora que os caras entram, eles manjam de game muito mais que a gente, começou a fazer o polishing do game, que eles estavam desenvolvendo aqui em Santos o jogo, e a gente tinha um producer lá na Inglaterra. E a gente ficou meses assim. Só que nessa época, quem tiver um pouquinho mais de idade aí, não muito, mas um pouquinho mais de idade, lembra que na época você tinha 2 jogos. Você tinha a versão gratuita e a versão paga. Eram 2 aplicativos que você baixava na loja. E o mercado estava mudando para o freemium. E nessa época, muitas produtoras começaram a fechar, porque o mercado não sustentou por diversos motivos. A gente participou 2 ou 3 vezes da GDC, que é um evento de games que acontece em São Francisco, e foi muito legal, assim, para aprendizado e conhecimento nosso. Foi parte da equipe, foi para lá. O mercado foi mudando, e aí foi um dia fatídico que eu não esqueço mais, assim. A gente tinha um escritório muito grande antes da pandemia, a gente ia fazer uma festa, se não me engano, Halloween, e aí eu cometi um dos 2 erros que você pode ter. Checar e-mail antes de dormir, nunca faça isso. Você vai estragar seu sono. E antes de uma festa, também nunca verifique seu e-mail antes de uma festa. E eu fiz isso. A festa rolando, tava no computador ainda, aquela coisa, vem pra festa, sentado ali. Verifiquei o e-mail, a gente já tava sentindo o producer entrando em contato menos com a gente, negando reunião, e aí tinha um e-mail do cara culto e grosso, daquele jeito americano de ser. Americano? Acho que era americano ele. Contando o contrato, muito obrigado, tchau. A gente falou, e agora? Bom, encurtando a história, a gente acabou lançando como indie game, que é quando você lança próprio. Ainda tentamos participar de algumas coisas, de crowdfunding, etc., mas lançamos o game. Não tá mais lojas, porque a gente parou de atualizar. Mas pra gente, como aprendizado, foi muito legal. E a gente acabou desenvolvendo vários games no mercado. Um deles tá no ar até hoje, que é o Alphabet Cancer. Esse ganhou um prêmio, né? Esse ganhou um prêmio no Brasil, ganhou alguns prêmios, mas o mais relevante foi o WSA, que ganhou no Brasil. Inclusive teve uma conta agora, no final de janeiro, lá no Rio, que eu não consegui ir. E a gente participou da Mundial e depois a gente foi ganhar lá na Áustria. Na Mundial. Um aplicativo, um evento muito legal. Assim, ele premia ideias e projetos que tragam alguma mudança real na sociedade. E por que a gente levou? A gente criou esse aplicativo para o Instituto Beabá, que é o Instituto de São Paulo, que apoia crianças que estão passando por tratamento de câncer. Então é um aplicativo com vários minigames para ensinar para a criança o que está acontecendo com ela, por que ela tem que colocar um acesso intravenoso, por que ela tem que entrar numa máquina de ressonância. Imagina, se pra gente é doloroso, eu entrei na máquina de ressonância lá, é um negócio chato, né? Imagina colocar um acesso intravenoso. Para explicar para a criança o que está acontecendo com ela, ou para entender o que está acontecendo com os pais. E a gente acabou ganhando isso. E aí foi muito legal que a gente conheceu projetos incríveis, assim, lá nesse evento. Então a gente ganhou em 2017, não falo a memória, e depois a gente foi convidado para ser júri na edição de Portugal em 2018. Nesse momento que a gente queria essa produtora, a gente falou, cara, a gente precisa de um outro nome. E aí a gente pegou o MKT, pegou as letrinhas da MKT, colocou um olho no meio e criou a Mucutu. Tá. Então a Mucutu Tecnologia, que hoje a gente trouxe para a tecnologia,
nasceu daí, no momento de criar a produtora de tecnologia. A gente acabou, como eu falei, dando descontinuidade para essa produtora de tecnologia, porque o mercado é difícil, é complexo, é caro desenvolver, envolve muitas competências. A gente acabou descontinuando essa empresa, mas a marca a gente manteve. A empresa de game. A empresa de game. Tá. Mas na época a gente já estava querendo separar, porque tecnologia, sistemas, plataformas, integrações, APIs, estava embaixo do guarda-chuva de MKT. A gente falou, cara, já que a gente está descontinuando a produtora de tecnologia, vamos separar já essas duas atividades. Então a MKT Virtual ficou a agência e tecnologia com a marca Mukutu. Tá. E meio em paralelo com essa história inteira, a gente também já se engraçava pro lado do audiovisual. Certo. Porque tinha um cara e tem um cara do time que é o Cauê Nunes, que está há muitos anos com a gente, talvez 15, 16 anos, bastante tempo. Caramba. Na época ele era um cara do time de tecnologia, só que ele fazia rádio e TV. E a Ludmilla sempre quis trabalhar com audiovisual, ele estudando isso, um provoca o outro, a gente falou, cara, vamos começar a fazer audiovisual, e a gente começou a fazer audiovisual. De novo, o universo daquela conspirada, Chorão super provocador, como sempre foi, vira pra Ludmilla e falou assim, eu quero que você dirija um clipe meu. Ela falou, nunca fiz isso. Ele falou, obrigado, legal, mas você vai dirigir. Olha. Quero, não quero, não, vai dirigir. Convidou, ela aceitou, e aí a gente dirigiu 2 clipes do Charlie Brown. Quais foram? Pontos Indestrutíveis, o outro eu nunca lembro o nome, mas eu vou lembrar. Um deles foi um Pontos Indestrutíveis, e a gente participou do VMB, da MTV, não ganhou, mas depois a gente participou do Prêmio Multishow e conseguiu ganhar. Caraca. Foi incrível, assim. A história curiosa disso é que a premiação era no Rio, mandaram um convite pro Chorão, sei lá, por qualquer motivo não quis ir, mandou o convite pra Ludmilla, a agenda, sei lá o que estava acontecendo na época, também não pôde ir. Quer dizer, anunciaram, Charlie Brown, Pontos Indestrutíveis, ganhou o prêmio. E não tava nem o Chorão, nem a gente pra subir lá. Nossa, que azar. Então a gente no sofá com a família assistindo, comemorando, não tinha ninguém pra subir no palco. E aí, mas temos o prêmio guardado lá. E acabou sendo uma experiência muito legal, assim, pra gente. E aí, esses 3 negócios, desde então, lá pros seus 2011, 12, a gente separou essas 3 marcas. Então, hoje MKT Virtual é a agência. É a agência. Aí a Mukutu é tecnologia. A tecnologia, e a outra que você não falou... Mocotó. Aí eles tiveram a criatividade de trocar o U pelo O. Muita criatividade. Mas é sonoro, não podemos negar. Porque Miquiti, Mequeté é muito estranho, né? Não funciona. Macatá. Não funciona. Mas Mukutu e Mocotó funciona. Então, assim, a MKT Virtual é a agência. A gente... deixa eu até dar um spoiler aqui. A gente está no processo de criação interna. A gente criou uma nova empresa. Essa nova empresa, a gente está no processo de branding, né? Que está sendo um pouco casa de feira, espeto de pau. Essa empresa está em atividade. O que ela faz? A gente tem um nome interno, mas não vou dar grandes spoilers aqui, porque a gente está nessa definição de name, está fazendo o name dessa unidade. O que essa unidade faz? A gente separou uma das etapas que essas 3 empresas sempre fizeram, que é uma etapa de discovery. Em tecnologia comum, discovery e marketing também. Então, é uma etapa para o cliente que está chegando aqui, seja startup, seja pequena, média, grande empresa, que tem desafios de marketing, tecnologia, ou até de comunicação audiovisual, de conteúdo, não sabe o caminho seguir, não está pronta muitas vezes, ou boa parte das vezes, nem de descer um escopo, porque ela não entende nem qual que é a dor dela. Então, a gente entra para fazer um discovery, faz um discovery horizontal, às vezes mais para marketing, às vezes mais para tecnologia, às vezes mais para comunicação, conteúdo audiovisual, faz um discovery num plano estratégico e tático. Isso quer dizer, a gente faz uma investigação junto com o cliente das dores dele, para poder fazer um plano de marketing, tecnologia. Algumas vezes entra só em tecnologia, às vezes só em marketing, às vezes muito horizontal. Isso tudo para dizer que essa unidade, essa empresa, etapa de planejamento, estratégia de planejamento, e quando o cliente chega na gente já com algum direcionamento, entendendo mais ou menos o que ele quer, a agência entra desde o comecinho, posicionamento, branding, e vai desdobrar tudo no on e no off, quer dizer, no mundo digital, em campanhas digitais, seja para branding, seja para conversão, seja lá qual for o caminho dela, tanto quanto no mundo offline. Então, a gente já cuidou de alguns eventos, de alguns clientes no mundo offline, né? Eventos presenciais, ativação de marca, né? Isso, de forma muito resumida, é mercado virtual. Quando a gente fala de Mukutu, tecnologia que a gente está fazendo desde 2001. E a gente meio que se divide quase em duas frentes.
Uma das frentes é a área que normalmente a gente vai atender, a área do marketing, site, hot site, one page, landing page, aquela coisa toda. Normalmente o cliente é o marketing. Ou o outro lado que a gente vai atender áreas de tecnologia. Sistema, plataforma, squad, API, integração e tudo mais que tem aí. Então a área de tecnologia é meio que dividida nessas duas áreas. E audiovisual, que na verdade a gente está deixando de ser só audiovisual, a gente está trazendo algumas atividades de uma unidade para outra aqui, porque a Mercado Virtual está virando mais para o lado de performance, dados e BI, e Mocotó, conteúdo. Conteúdo de qualquer frente, seja texto, escrever um manifesto para o cliente, ou desenvolver o conteúdo dele, do site, da revista, do PR dele, quanto audiovisual. Tá. Seja um audiovisual de produto, por exemplo, a gente tem feito muito para Mondial. Pô, então eles vão lançar uma nova Air Fryer, então a gente vai fazer um vídeo do produto, poder colocar no YouTube, e eles poderem divulgar. A gente está fazendo muita coisa para a Aiva, que é uma marca também da Mondial, de caixa de som, que é a marca que está voltando para o mercado. Tá. O Neymar está muito andando com a caixa de som deles e tal. Não é do Alok? Não, eles fizeram uma linha de produto junto. Na verdade, não é a Mondial. Pelo incrível que pareça, essa linha com a Alok é da VAP, de máquina pressurizada. Então, a audiovisual fez muita coisa para eles. A gente atende muito área de saúde, por exemplo, Albert Einstein. A gente rodou, inclusive, o documentário do Covid, do Einstein. A gente não finalizou, mas a gente captou boa parte das imagens deles dentro do hospital, aquele momento pesado que o mundo viveu, né? Então, essas são as frentes. Que eu tô à frente, como fundador. Eu falei muito da Ludmilla aqui, né? Como minha sócia e esposa. A gente sócios há 25, juntos há 28? Isso. Lascou agora. Lascou. Puta, Ludmilla não assiste não, hein? Mas ela é de boa, Ludmilla não parece. Ela é de boa. Não, de boa demais. De boa demais. E aí o que acontece? Essas 3 empresas funcionando e acontecendo, a Ludmilla sempre na área comercial e eu sempre na área de operações. E aí, como eu estava falando agora, né, pandemia, essa loucurona que todos passamos. Quando eu olho para trás, eu falo, a gente passou por isso tudo mesmo juntos? Estamos vivos, né? Exatamente. É uma maluquice, né, que a gente viveu. E o que acontece? Naquela história toda, né, que todos nós passamos e vivemos, escritório, casa, escritório, mantém escritório, não mantém escritório, o que a gente faz? E o que acontece? Isso, a gente, uns anos antes, talvez desde 2017, como a gente tinha um escritório legal em Santos, um espaço legal, e um espaço com lugares disponíveis, mesmo com uma baita equipe lá, era um escritório muito grande, a gente começou, a partir de mais ou menos 2017, receber pessoas de fora para, vou estar em Santos. Eu me lembro desse negócio, não é nem desse negócio, eu me lembro do escritório que era em cima do Itaú ali, né? Isso. Carvalho, né? E aí eu fui uma vez lá, eu fui por intermédio do Danilo, né, que trabalhava com a parte de games, eu acho. Sim, exatamente, tecnologia games. E aí ele falou assim, o pessoal vocês tinham reformado, não sei se tinha reformado alguma coisa assim, mas tinha um espaço lá que era para fazer eventos. Isso. E aí ele falou, eles estão aqui querendo abrir para a galera poder fazer evento. Eu me lembro dessa história, dessa conversa. Isso era 17, mais ou menos. Né? Por aí. Quando a gente foi, assim, antes do escritório, a gente tinha 3 salas comerciais num prédio. E é aquela loucura, né? A equipe pra lá, passa corredor, pega elevador e vai pra um lado, vai pro outro. Quando a gente vai pra esse espaço, é um espaço muito grande, era um andar. Mas espaço demais. E a gente falou, cara... E tinha um espaço que era fácil a gente colocar uma parede, fechar uma porta e fazer um espaço separado. Que era esse espaço que você falou, que chamava TIP, Treinamento, Inovação e Pesquisa. Que era o filhotinho do Juice Hub que eu conto daqui a pouco. Era o embriãozinho. Então a gente fez nosso escritório dessas 3 empresas e separou um auditório para fazer eventos. Tanto para a gente interno quanto para o mercado. Trazer a gente de São Paulo, para a gente de Santos, palestrar e trocar ideia. A gente nunca foi aquele tipo de empresa, o conhecimento é nosso, a concorrência. A gente foi, cara, vamos trocar ideia, senta junto e vamos aprender junto, sabe? O segredo da empresa está em tantas outras coisas do que você ficar trocando conhecimento, sabe? Lógico, tem sempre informações que, né, você quer ter algum cuidado, mas é bem relativo isso. E nesse espaço a gente começou a receber pessoas. E nessa época também a gente começou a receber muito menos do que hoje, começou a receber mais comumente currículos de São Paulo, que a gente sempre, né, contratava, tinha uma equipe de, sei lá, a gente teve na época 40, 60 pessoas, a gente chegou a 60 e pouquinhos assim,
sempre recebendo no currículo, porque a gente sai, a gente entra, a gente começou a ver esse movimento de pessoas começar mudando para Santos já. Acho que é natural nessa coisa de São Paulo, né? Querendo mudar para outros lugares. E a gente viu esse movimento. Quando chegando a pandemia, com esse questionamento de manter escritório ou não manter escritório, a gente já estava meio que decidido para ficar no trabalho remoto. Na verdade, isso veio depois. A gente ficou com esse pensamento, pô, mantém o escritório ou não mantém o escritório? Será que a gente precisa de um espaço tão grande? E se a gente lá dentro criar um espaço de coworking, já que o espaço é muito grande? E a gente chamou o arquiteto, chegou a fazer planejamento do nosso escritório na época, 420 metros quadrados, não lembro direito, 430. A gente falou, pô, vamos... Chamou o arquiteto e fez o plano de pegar uma área e criar um coworking lá dentro. E aí essa ideia foi crescendo, 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 se transformando. E aí o que era o nosso escritório com espaço de coworking dentro foi, não, vai ser um espaço de coworking que a gente lá dentro tem um espaço privativo do MKT. Como é comum nos coworkings hoje em dia, né? A empresa vai lá e pega um espaço só para ela. Mesmo com isso a gente falou, cara, será que a gente precisa de um espaço fixo mesmo? Porque de repente não vai ter espaço para todo mundo. Será que precisa de um espaço fixo só pra gente? Só pro nosso time? Se a gente está criando um espaço para as pessoas trocarem, se conhecerem, não, cara, não tem espaço só nosso. É um espaço só. Perfeito. E aí que veio a ideia do Juicy Hub. A gente falou, cara, então não. Então a gente é uma empresa híbrida, remote first, e a gente vai ter um espaço de trabalho colaborativo e conjunto que é o Juicy Hub. Então, quando chega na pandemia, a gente tem essa ideia, que foi bem no começo da pandemia que a gente foi desenrolando essa ideia, falamos com centenas de pessoas para validar a ideia, porque a ideia nunca foi só um coworking, na verdade, longe disso, sempre foi com um caminho de hub de inovação. Mas a gente passa por um processo, tanto a gente quanto o mercado regional, que está muito próximo de São Paulo, mas está muito longe, de o que é isso? Né? O que é um hub de inovação? O que ele consegue promover para a sociedade, para as empresas, para as pessoas? Isso. Então, exatamente. Só que a gente está muito longe ainda de conseguir atingir isso. Tá. Então, hoje as pessoas entendem muito mais a gente por um coworking do que por um hub de inovação. Só que a gente busca diversos movimentos para poder se distanciar de só um coworking. Quer fazer um monte de evento e trazer muito conteúdo. E da onde que veio o nome de Juicy Hub? E aí as pontas vão se juntando. Porque em 2011... Ludmila conhece Flávia Saad, que é uma pessoa que já trabalhava no jornal aqui em Santos, conheceu numa situação que alguém apresentou, ela era jornalista na época, até hoje, e a gente decide fundar o Juicy Santos. Que é um portal. É um portal de conteúdo. Na época era um blogzinho igual tinha um monte. Esse negócio foi crescendo, se tornou um site hoje, um portalzão, com o Instagram com seus 150, 160 mil seguidores, e que hoje a gente tem uma relevância significativa aqui em Santos região. Tu sabe números? Cara, a gente com acesso não sei dizer, cara, mas no Instagram a gente não tem muita dificuldade para atingir 200, 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, assim, sabe? Dependendo do post, a gente consegue, em teoria, atingir Santos inteiro. Legal. Mais que Santos, dependendo do tipo de conteúdo que a gente atinge. Eu não tenho na ponta da língua a visitação do site, mas é bem alto, assim. E a gente decide, em 2011, fundar o Juicy Santos. Quando chega na pandemia, a gente fala, cara, Juicy Hub, Hub de inovação, o que a gente faz, né? O nosso primeiro intuito, nossa primeira ideia foi utilizar o TIP, que era o nome do espaço. Porque muito disso veio daquela história lá, que é compartilhar conhecimento, que é trazer as pessoas, que é desenvolver a região em conjunto. Até porque essa já era a sementinha, acabei não falando, e que essa foi a semente de tudo lá atrás. Essa foi a sementinha da MKT. Porque quem é de Santos, outras cidades de interior, próximos a capitais, sabe que o movimento das cidades é as pessoas saírem da cidade que ela se formou para ir para São Paulo. Ou seja lá qual for a cidade. E esse é o movimento de todas as pessoas de Santos, né? Sim. Ainda se formam e vem para São Paulo. Eu, Ludmila, com essa oportunidade, incomodados com esse fluxo de, cara, eu tenho que escolher entre a família e o local que eu nasci e o trabalho, a gente falou, não, vamos ficar aqui, fundar aqui e crescer aqui. Tanto que até a pandemia, a gente só contratava pessoas daqui. Extremamente difícil, mas a gente só contratava pessoas daqui. A gente não trabalhava com gente remoto. Não era só a gente, mas pra gente era a convicção de que, cara, a gente quer desenvolver pessoas daqui, a gente quer desenvolver a economia daqui. Isso sempre foi muito forte. E o Juicy Hub acaba virando uma mistura disso tudo. Do TIP, que é transmitir conhecimento, do Juicy Santos, que é desenvolver o território e a nossa região, com esse afinco e essa convicção de MKT Virtual de contratar pessoas aqui, desenvolver a região, e se tornou essa coisa que é o Juicy Hub. Que é
que a gente desistiu do Tip, porque o Juicy Santos na época já era muito mais conhecido que o Tip. Sim. Uma amiga nossa falou, cara, pô, tem que ser o Juicy Santos, assim. Pra gente era, pô, será que é Juicy Santos? Então a gente acabou o Juicy Santos transformando em Juicy Hub, tem as duas marcas. E a gente criou esse espaço, que hoje é um espaço de 1.200 metros quadrados, que a gente tem um espaço de trabalho aberto, né? Que algumas pessoas têm membership e vão o mês inteiro todos os dias, outras pessoas pegam avulso, a gente recebe gente de tudo quanto é lugar, tem as salas privativas, a gente tem auditório, tem vários espaços, tem estúdio de podcast lá, que as pessoas podem ir lá gravar. E nesse momento, aí falando um pouco de sociedade, é um momento que a gente fala, cara, eu e o Ludmilla, a gente não vai dar conta os dois querer cuidar de tudo. Sim. E aí no momento que a gente fala, cara, a gente precisa se dividir. Então a gente é sócio de todas essas empresas juntos, mas eu cuido de MKT, Mocotó e Mucutu, eu faço a gestão das empresas e ela não está envolvida na gestão das empresas, e ela faz gestão desse guarda-chuva Juicy, que é Juicy Santos, Juicy Hub e Juicy Café, que é o café e restaurante que a gente tem lá dentro do Juicy Hub, né? Então esse é o resumão dessa história aí, desses anos todos. É empreendedorismo na veia desde de novinho, né, velho? E é louca essa história, porque quando a gente decide empreender, meu pai, ele empreende desde sempre, assim, né? Meu pai, ele tem um laboratório de próteses dentárias, quer dizer, faz dentaduras e afins, né? Dentadura é uma das coisas mais simples que tem ali, mas faz várias coisas para a boca, próteses dentárias, né? Desde sempre. Como é que é o nome do teu pai? Newton. Newton Rodrigues Matias. Ele tem um laboratório de prótese há muitos anos aqui em Santos. E o pai da Ludmilla, ele trabalhou engenheiro, trabalhou em diversas empresas multinacionais. Num dado momento ele resolve empreender. Isso quer dizer, quando a gente resolve empreender, eu e a Ludmilla, os dois pais eram empreendedores. O pai da Ludmilla com uma empresa, com uma atuação como executivo e depois empreendedor, e meu pai desde sempre empreendedor. Nenhum dos dois encorajou. Eles encorajaram, mas com aquela coisa de... Não é aquilo que falam na internet. Não tinha internet. E também não tinha esse hype do startup, mas, gente, saibam que o caminho que vocês estão querendo peitar é tortuoso. E a preocupação de todos no nosso entorno, essa preocupação, sim, de não dar certo ser sócio de namorado. Né? Tinha essa grande questão. Que, na verdade, sempre foi uma questão irrelevante. Caramba. Talvez se tivesse uma palavra que refletisse mais relevância ainda, daria para usar. Sempre foi irrelevante, assim, para o relacionamento e para as empresas. Mas vocês trocam ideia, assim, tipo, hoje em dia você tá só à frente aí do MKT, Mucutu, Mocotó, e ela do Juicy ali e tal. Vocês trocam ideia, tipo assim, cruzada, tipo, putz, tô enfrentando, vai tu lá. Tem um negócio na MKT lá que eu não sei o que eu faço. Tem esse lance assim, tipo, pede opinião, pede um conselho? Tem, a gente troca bastante e praticamente, de certa forma, um mentora o outro, né? A gente meio que atua como se fosse um mentor ou conselheiro um do outro. Pô, tô vivendo isso assim, assado, o que você acha? Vai por aqui, vai por ali. A gente se provoca e se colabora muito, sabe? Legal. Seja no formal, nas reuniões que a gente tem de, tá tendo esse resultado, a gente planejou para dar satisfação um pro outro, seja como casal que tá sentado tomando café da manhã, acordou, dormindo, porque é inevitável, né? Tu não sabe o que aconteceu ontem, né? Exatamente, isso acontece muito. E até entrando nisso, para curiosidade de quem tá vivendo ou viveu, quer viver essa coisa de ser sócio, há uns tempos atrás, 2024, talvez, eu fiz um curso online muito legal da pesca. Na verdade, não é sobre pescaria, mas é um curso sobre sistemas complexos e organizações. Inclusive o Gabriel fez esse curso, inclusive ele que me apresentou. Muito legal. Eu fiz o curso e depois uma pessoa que estava lá junto comigo fazendo o curso, eles se tornaram consultores, era um casal, e eles falaram, pô, Maurício, a gente está fazendo consultoria para um casal que quer empreender e eles estão com um baita desafio de como que eles vão fazer isso. Conversa com a gente. E eu acho que eu e a Ludmilla, a gente não é nem bem exemplo para isso. Por quê? Acredito que a grande maioria dos casais que resolvem empreender junto, eles fizeram uma vida profissional, 10, 20, 30 anos, e resolvem empreender. E aí acho que é muito difícil não vivenciar isso, mas acho que é muito difícil não dar atrito. Porque você traz um baita de um background, formas de operar e de pensar distintas, e resolve colocar junto. É difícil. A gente, ao contrário, por quê? A gente tinha 4 anos de namoro. A gente tem 28 anos de relacionamento, a gente tem 24 anos como sócios. Caramba. Então a gente cresceu o relacionamento e a sociedade juntos. Sim. Então a gente cresceu essa coisa junto. A gente aprendeu a operar junto como casal e como sócio juntos. Podia ter dado errado também, óbvio.
Mas a gente aprendeu a fazer esse tipo de convívio juntos, né? Não era um casal de pessoas casadas que agora resolvem trabalhar junto. Não, eu sou assim, eu sou assado. Você em casa é assim. Não, a gente veio morar junto depois de ser sócio. Sabe? Então muda muito o fluxo. Mas tem briga de trampo? Cara, ótima pergunta. Agora não mais, porque a gente tem uma operação distinta, mas nem antes. Caramba. Pode trazer as pessoas que trabalham com a gente, que trabalharam e que trabalham, e perguntar quantas vezes viu da gente ter arranca-rabo. Eu não consigo lembrar. Muito menos coisa de casal. Nossa, sempre foi muito, muito claro, dividido. Até porque sempre tomou muito cuidado de não ficar transmitindo a coisa do casalzinho que tá na empresa. As pessoas sabem que tem relacionamento, mas cada um com a sua posição. E cada um sempre teve o guarda-chuva. A Ludmilla sempre foi comercial, estratégia, eu sempre operação. Lógico que tem um cruzamento super difícil entre o que está vendendo e o que está entregando, mas sempre teve uma parceria muito grande, assim. Mas nesse ponto aí, eu achei interessante. Eu já comentei mais de uma vez aqui. Tem um podcast que eu vi, que o Flávio Augusto estava participando, e ele comentou sobre isso, né? Ele falou assim, na opinião dele, a sociedade perfeita é uma pessoa do comercial / marketing junto com uma pessoa do operacional. É uma boa composição, porque cada um tem uma força diferente, né? Alguém que se joga muito pro mercado e alguém que consegue olhar muito as coisas no detalhe, no micro, na operação, na rentabilidade. E a gente sempre duplou muito bem em relação a isso, né? Lógico, quando a gente separa, a gente teve que desenvolver competências distintas, e nesse momento, um desenvolvimento de time também muito grande, do lado da empresa que já existiam, né, que é a MKT Mocotó Mucutu, a gente pegou pessoas do time, desenvolveu elas para assumir posições de diretoria, então a gente construiu uma infraestrutura aqui de pessoas de time para poder dar suporte para isso, para poder não trabalhar sozinho, né? E nesse processo todo, Maurício, assim, cara, fácil não é, né, velho? Fácil não é. Não, fácil não é nada fácil. Mas você não consegue se imaginar fora desse universo? Então, ótima pergunta. Você gosta desse negócio? Ou tem hora que tu... Ou não agora, mas já teve momentos de tu falar, putz, não, eu vou pro mercado. Nunca pensei isso. Eu acho que às vezes que eu senti isso, como qualquer ser vivo, pelo menos ser humano, animais não sei dizer, mas tem alguns animais que têm uma percepção de inteligência maior, tipo golfinho, etc., momentos de medo, você fala, caramba, se acontecer, se não deu certo, eu vou pro mercado, vou ter sucesso, não vou ter sucesso, o que eu vou fazer? Aí eu acho que é um processo natural de medo que qualquer pessoa tem, né? Mas nunca tive dúvida, cara, mesmo assim. De caramba, será que é o caminho certo? Acho que no comecinho quando você tá abrindo, porque quando eu tava abrindo, quando a gente resolveu abrir, eu tava participando de alguns processos seletivos em São Paulo. E aí nesse momento caramba, tô fazendo engenharia da computação. Os amigos todos indo para empresas de São Paulo. Eu tava participando de processo seletivo, assim, que na época, eu lembro que eu tava participando de um da Pirelli, junto com um amigo meu que depois virou, que é o Mauro, se tornou CIO da Pirelli, e aí essa história foi engraçada, assim, e curiosa, porque ele cresceu na Pirelli, a gente tava passando o mesmo projeto no processo na Pirelli, que eu não sei se eu passaria, porque eu não cheguei no final, mas ele passou, cresceu, virou CIO da Pirelli, e eu fundei MKT Empreendedorismo, dois caminhos super distintos. Inclusive hoje ele é CIO, acho que da Alpargatas. Carreira sensacional, meteórica, assim. Um cara super competente. E eu pelo empreendedorismo em um caminho diferente. Eu acho que nessa jornada, acho que depois de ter vivido isso tudo, depois não, né? Porque estamos vivendo. Eu acho que tem uma coisa que me traz algum tipo de questionamento, de possibilidade, seria, se eu tivesse vivido alguns anos no mercado, teria sido menos difícil. Porque quando você tem que aprender tudo do zero, é muito difícil, né? Gerir pessoas, desenvolver, contratar, o contador, todos os erros que você tem possíveis com experiência quem está sendo na faculdade. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Se hoje eu não sei nada, né? Aquela reflexão, a gente estava aqui antes falando, né? Puta, que caminho que eu vou, o que eu faço, etc. Se nesse momento já com 20 e poucos anos, você já fica com questionamento. Imagina no comecinho, a diferença é que no comecinho você não é um adolescente, né? Você tá cheio de convicção, eu sei, eu faço e aconteço. E você pode errar, teoricamente, você pode errar mais, né? Porque você ainda tá ali no guarda-chuva dos pais, né? Então, exatamente, lance, né? exatamente. Então, o que eu olho para trás e vejo pessoas que empreenderam depois de uma carreira profissional é que a pessoa já chega safa de um monte de coisa. Como sempre, né? Também traz vícios, mas ela traz uma experiência que tem certos erros que ela não comete, né? Então, esse ponto que às vezes eu falo, caramba, não teria batido tanto na cabeça.
Mas a compensação... inclusive, eu tenho um diário que eu cansei de debochar das menininhas na escola que faziam isso, né? Depois de uma manhã eu falei, puta, como é importante, hoje muita gente faz. Ontem eu parei para escrever e estava escrevendo sobre isso, de que a gente aprende pelo amor e pela dor, né? E cada vez mais eu acho que a gente aprende mesmo pela dor. Porque pela dor é pela inspiração, por uma grande pessoa que você conhece, por um grande líder, por uma grande pessoa que te inspira, seja lá onde ela estiver, na religião, seja onde for. Sim. Mas se aquilo não reverberar dentro de você, você ouve e fala, é verdade. Mas aquilo virar alguma coisa concreta de você, normalmente quando cruzou com alguma dorzinha que você fala, eu tenho que mudar isso aqui, né? Então... Conta essa história do diário, eu fiquei curioso. Então, tem alguns bons anos já, cara, que eu... Com uma necessidade de... Porque uma coisa é você conversar com um mentor, eu tenho vários amigos, mentores, consultores, seja a Ludmilla, pessoas mais próximas ou mais longes, né? Mais longes? Tô criando palavras junto com você aqui. Enfim, mais distantes. Melhorou. Isso. E eu não sou uma pessoa da escrita. Toda vez que eu tenho que escrever é uma dor, assim, talvez por ser engenheiro. E aí, com a necessidade de aterrissar pensamento, eu falei, vou começar a escrever. Então, eu tenho um aplicativozinho, que hoje a Apple tem eu uso um outro aplicativo, e de vez em quando, com mais frequência, com menos frequência, eu pego fatos da vida e paro para escrever. Às vezes, cotidiano, o de ontem não, foi bem reflexivo, assim, porque a virada de ano 2025 para 2026 foi de muita reflexão pra mim, assim, de coisas que eu passei, que eu precisava virar chave, assim, com convicção. Cara, isso aqui eu preciso fazer diferente. E ontem foi um dia que até segunda-feira, uns dias que eu vou pra academia à noite, eu falei, cara, não vou, saí da aula, fui pra casa, falei, preciso escrever. Jantei, sentei e escrevi reflexões, ideias, sabe? Então acaba sendo um processo importante, porque tem coisa que às vezes você fica na cabeça, mas você precisa aterrissar. Então eu escrevi antes de dormir, acordei, ainda peguei o celular e continuei escrevendo, sabe? É bom pra você, inclusive é bom pra você, depois de um tempo, abrir e ler as coisas e falar, cara, não saí do lugar, né? Tô pensando todo o mesmíssimo jeito do que 1, 2, 3 anos atrás. Tanto quanto você pega uma história que você escreveu, alguma coisa que você escreveu e fala, nossa, que bom como eu mudei, né? Então é um processo interessante, cara, escrever. Você não escreve todo dia, sei lá, eu conheço pessoas que escrevem todo santo dia. Mas é um processo interessante, assim, escrever. Curioso. Pra você, sabe? Só pra você. É interessante. Eu tenho vontade de, em algum momento, e que muita gente fez isso, colocar isso pra fora, escrever no LinkedIn, num site próprio, assim, mas acho que tem aquele processo de se sentir pronto, disposição, por mais que acho que tem coisas que eu escrevo que serão legais, mas tem sempre aquele sentimento, pelo menos eu tenho esse sentimento, e vejo pessoas escrevendo sobre isso, né? De caramba, será que é relevante pra alguém? Eu acho que sempre né? Sempre tem. Mas... Curioso, eu fiquei... Acho que você vai despertar um monstro. Né? É um processo legal, cara. É um processo Fiquei interessante. Curioso, porque tanto pensamento, tanta coisa, né? Às vezes faz sentido colocar pra fora. Né? É bom aterrissar, às vezes. Interessante. Eu já tive épocas de escrever no papel. Como experiência, e eu não sou a pessoa... eu só não sou da escrita, muito menos no garrancho. Mas é um processo que te coloca numa velocidade menor do que o teclado, né? Porque o teclado você quer corrigir o tempo todo. Por mais que no teclado hoje eu tenha uma coisa que só sai digitando e depois eu corrijo. Porque se ficar tentando fazer um texto perfeito, é só pra você. Hoje eu não faço mais, mas na escrita no papel é legal. Porque você tem um tempo de... Porque você não tem uma alta velocidade. Então você tem tempo de ficar mastigando enquanto você está escrevendo e refletindo enquanto você está escrevendo. É um processo bem legal. É um exercício curioso. Assim. Para quem nunca fez, eu acho que vale o exercício. Eu gostei dessa ideia. Vale a brincadeira. E tem vários aplicativos legais, assim. Interessante. Já pensou? Dá pegar isso depois de... Dá para fazer um livro, talvez, né? Dá para fazer um livro. Inclusive, o aplicativo que eu uso, que é o Day One, que foi comprado pela mesma empresa do WordPress, que é o Automatic. Um dos recursos pagos deles é esse, transformar num livro. E aplicativo, né? Ele te manda um lembrete, 1 ano atrás aconteceu isso aqui no mesmo dia, há 2 anos atrás aconteceu isso aqui no mesmo dia que esse aqui. Isso é legal. Ele traz memórias. É super legal. É super legal, porque tu fala, putz, onde que eu tava aqui no mesmo dia, 1, 2, 3, 4 anos atrás? Porque acontece muito comigo, tipo assim, acordei hoje com uma ideia de fazer isso, acho que vai dar certo, eu vou fazer. E aí quando tu vai lembrar, já passou um ano, perdeu. Tu nem... Fala, putz, eu tinha tido isso aqui e não fiz nada, não... Falei que ia fazer e não fiz. É um processo interessante, cara.
Faz o teste, depois me conta. Já vou sair com uma lição de casa aqui. É. Cara, que legal. E, cara, nesse processo, velho, eu fiquei aqui maluco, assim, tipo, tu não teve experiência profissional, tu já foi no empreendedorismo desde o início geral, assim, tipo, tu não foi contratado por uma empresa X, Y e tal. Mas olha, de novo, eu acho que a gente deu muita sorte, sabe? Porque, muita mesmo. Porque a gente, universo, ou seja lá o nome que você dá pra isso, seja religioso ou não religioso, eu acho que o universo conspirou muito a favor. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre cruzou com pessoas que de alguma forma queriam colaborar. Nunca vou esquecer de um dos primeiros clientes, primeiríssimos, que foi o Dal da Hatsui, que é uma loja de veículo que tem aqui em Santos. Acho que era na Senadora, eu acho que estava no Canal 3. Na época era em Cubatão só. E foi um cara que quase apadrinhou a gente, assim. Sentamos na mesa, o cara gostou da gente e, pô, gente, não faz isso. Dava conselhos meio que gratuito, assim, sem mal conhecendo a gente. Eram 2 meninocos, a Ludmilla tinha 19, ela teve que emancipar dos pais para poder começar um negócio. Eu tinha 23. E aí, puta, foi um dos caras da nossa história que falou, galera, vai por aqui, vai por ali, não faz isso, faz aquilo. Então a gente trombou com várias pessoas que de alguma forma queriam colaborar, sabe? Até hoje a gente dá muita sorte que a gente tem pessoas e mentores que fazem isso, sabe? Então o universo sempre deu uma conspirada de cruzar pessoas. Acho que tem sempre também uma coisa dos dois lados saberem reconhecer e valorizar isso, mas a gente sempre deu muita sorte. O Dow é um, assim, que uns tempos depois a gente fala, cara, por que esse cara... Até na época a gente fala, meu, por que esse cara tá fazendo isso? Um cara muito legal, querendo contribuir, é um cara incrível, assim. Que fundou a loja de carro em Cubatão. Tem gente que eu vi pessoas de Cubatão falando no Cubatão, porque a família da Ludmilla é de Cubatão. Mas é um cara que trabalhou no Japão em empresas automobilísticas, quer dizer, tinha uma experiência danada, né? Faz sempre que eu encontro com ele. E tinha essa coisa, assim, a gente cruzou com várias pessoas. Então, por mais que a gente tenha não tido experiência, a gente teve muita sorte. E não dá pra negar sorte, né? Assim, universo sorte, se ela já é o nome que você dá pra isso. Sim. De pessoas que, opa, peraí, não faz isso, vai por aqui. Lógico que é você que decide no final de tudo, mas quando tem alguém com mais experiência te ajudando a ver o caminho, clareando, né? Levantando o farol pra você é maravilhoso, né? Se tu pudesse elencar, eu sei que vai ser muito difícil você chegar nisso, mas se tu pudesse elencar qual coisa, ou mais do que uma, vai, que foi mais difícil para você no processo de empreender, cara, nesse tempo todo? Isso é fácil de responder. Sem dúvida, não é gestão de pessoas. É pessoas. É pessoas porque, como você, como uma pessoa técnica, que sou, um engenheiro que sou, acho que tem pessoas que têm muito mais facilidade em gestão de pessoas. Não é meu caso. Porque gerir de pessoas é sobre se descobrir o tempo todo. É lógico que depois de muito tempo você dá conta disso, né? Porque até uma certa idade você tem a convicção de que você... Não que você é o certo, mas que você tem suas verdades e que o outro é o errado, de alguma forma. O tempo vai passando e você vai entendendo que, puta, tem um trabalho de olhar pra dentro, se descobrir, se entender, descobrir suas falhas, para entender que o outro é muito sobre a interação contigo, né? O outro não é o outro é o outro das interações com você. Até porque tem muitas coisas no outro que é por decorrência da forma como você agiu. Basta você olhar torto pra uma pessoa numa situação que você nem tinha intenção, a pessoa já falar, nossa, Emílio torto. E daí, efeito borboleta, né? Uma coisa que não era nada, 1, 2 dias, 2, 3 semanas, 4, 6 meses, o cara tá incomodado contigo porque ele acha que você olhou torto. Então é gestão de pessoas. Desenvolver gestão de pessoas para dentro e para fora, né? No cliente e no time, né? Porque as pessoas querem crescer, as pessoas também têm seus desafios. Desenvolver um time, né? A gente tem esses 3 times, né? E tem estrutura de diretoria, dos times embaixo. Então tem pessoas ali dentro que querem se desenvolver, que têm seus desafios, que têm histórias distintas na vida. Hoje, depois da pandemia, a gente virou remote first, né? Então a gente tem gente do Brasil todo. Entendi. E aí são culturas distintas, experiências distintas. Então, sem dúvida, tem o financeiro, tem um monte de coisa, mas gestão de pessoas, porque tudo passa por pessoas, né? E principalmente, antes de tudo, sobre você, né? Sobre se descobrir, sobre se entender. Então, sem dúvida, pessoas. E dormir sabendo que você tá sustentando assim, no bom sentido, né? Sustentando várias famílias, né? Tipo,
Você tem uma responsabilidade grande, né? Não dá para acreditar, e eu não sou desse que acredita que o empreendedor é o salvador, por mais que ele tenha um papel importante, mas se não é um empreendedor, vai ser outro. Whatever. Seja lá qual for a estrutura da sociedade, alguém vai ter que estar ali. Então, whatever. Então, tem uma responsabilidade, né, de manter a coisa funcionando. Porque quando você pede cliente, às vezes você consegue incomodar as pessoas. Às vezes, quando você pede cliente, cara, às vezes você não consegue acomodar o time. E alguém vai ter que ser desligado. E, cara, você não tem jeito para manter a roda rodando, né? A rodinha girando e tudo funcionando com lucratividade, com margem. Por mais que a gente já teve momentos de precisar fazer layoff, mas a gente segurar o máximo que dá, às vezes até tomando pau na conta, falar, cara, será que a gente vai conseguir trazer um cliente? Outros erros, né? Você ficar segurando a equipe durante muito tempo por querer segurar as pessoas e manter o emprego delas. E às vezes toma pau financeiro por causa disso, né? Porque não consegue os clientes que você acharia. Mas é uma responsabilidade grande, mas é outra coisa que, por bem ou por mal, você aprende a dormir com isso, sabe? Entendi. Tal qual o controlador financeiro, né? Toda empresa tem seus altos e baixos, né? Claro. Perda de grandes clientes e as primeiras vezes que você dorme com a conta negativa, você não dorme, né? Mas depois você aprende. E a vida é assim, até porque, né, você tem riscos que você assume. A própria pandemia foi um susto para todo mundo, né? A gente deu muita sorte por estar em mercados que demandaram muito trabalho, né? Marketing, tecnologia, audiovisual, eram mercados que tinham demanda porque as empresas precisavam crescer. Então a gente na pandemia não sofreu. Sofreu depois outras consequências. Sim. Mas, pessoas. O papo aqui é profundo. Cara, então você é formado em Engenharia da Computação. Se formou na primeira turma de Engenharia da Computação da Unisanta. Primeira turma da Engenharia da Computação, exatamente. E tinha uma galera boa ali, hein, velho? Tinha uns brabo ali, viu? Puta, velho, depois que o pessoal poder saber, eu conheço muita gente, né? Só que eu conheci as pessoas separadas. Aí depois eu fiquei sabendo que todos eles fizeram parte da mesma turma. Da mesma turma. Leandro Roldão, aí Maurício, Ricardo, Rodrigo e o Ferrauchi. E o Mauro que eu citei agora, que é o... Olha só, velho. Se você é da Mauro região Alarcon. aqui, você sabe quem eu tô falando. Exatamente. Todo mundo brabo aí. Várias pessoas saíram daquela turma ali, turma boa. Turma sofrida, porque a nossa turma era matinal. E tinha uma época que a pessoa queria trabalhar. Como que trabalhava? E a gente teve que convencer a turma inteirinha de fazer o abaixo-assinado para mudar para noite, porque o povo não conseguia trabalhar. Entendi. E aí foi um desafio, né? Porque tinha um cara lá que não queria assinar, mas a gente conseguiu convencer ele e deu certo. Cara, que loucura, mano. Mas muito legal. Foi a história toda. Muito legal. Cara, e nesse processo todo aí, tu passou por várias tecnologias, né? Tu começou desenvolvendo ali, né? Sim, desenvolvedor e tal. Muita tecnologia. O que tu tem a me dizer do que tá acontecendo hoje em dia, velho? O que é tua opinião sobre essa revolução nova aí? Que resposta difícil, né? Que tua percepção, teu cheiro, porque assim... E aqui a gente pode falar porque tem 2 narizes grandes aqui. Isso, né? Só pode se trombar aqui, né? Mas como tu passou por vários momentos, né, várias ondas de tipo, tu passou lá tu comentou, né, que vocês surfaram muito a onda do Flash. As primeiras entregas não tinham orientação a objeto. Então. As primeiras coisas que eu desenvolvi, nem orientado a objeto eu desenvolvia. Por mais que já existisse, você tá começando ali, você não sabe o que é aquilo direito, né? E aí vocês têm que ficar, putz, o que é o novo agora? Preciso pegar essa onda aí braçar, a gente tá falando de praia, né, aqui, ó, braçada pra pegar a onda na hora certa. E agora, velho? O que teu cheiro sobre isso? Ótima pergunta, assim. Eu falei da Mocutu, que é a fábrica de software, né? E que a gente está surfando toda essa onda do AI, porque é inevitável, né? Seja qual for dentro do gradiente de AI de utilizar pouquinho, quanto full vibe coding, que a gente tem utilizado em algumas situações. Mas nesse momento eu vou trazer uma outra experiência aqui, que a gente hoje não é mais full vibe coding, mas o start do negócio foi full vibe coding. Assim, totalmente vibe coding. Ano passado, eu conheci o Felipe Osório, que é fundador de uma startup, que eu me tornei sócio. E hoje eu entrei com papel, mas vários sócios, as coisas mudando, o negócio se envolvendo, me tornei CPO, que é o líder de produto, e CEO, que é a operação. Pequenininho, startup você faz de tudo, né? Que é a Partners Hub. Partners Hub é um PRM. Então, o Felipe, ele trabalhou a carreira todinha dele em gestão de canais,
Gestão de canal, basicamente, é quando você tem uma empresa de tecnologia que pode fazer a venda direta para o cliente, mas também faz venda através de outras empresas. Né? Outras empresas representam ela e vendam, e fazem a venda daquele software, daquela solução de tecnologia. Então, a gente está desenvolvendo esse PRM, que é uma solução para a empresa que vende, gerenciar os parceiros e os parceiros poderem gerenciar suas vendas. Então, é como se fosse um CRM que tem 2 camadas. Aí lá dentro tem CRM, tem a ferramenta de conteúdo, de aprendizado, certificação das pessoas que estão fazendo a venda da tua solução, business plan, um monte de coisa. Essa solução, o começo dela foi todo desenvolvido full web coding, prompt. Hoje, o front ainda é muito feito em web coding, se não todo. Back-end não, a gente tem um dos sócios é desenvolvedor, nesse mix aí que é o Thiago, somos em 5, o Felipe que é o founder, eu como produto e operações, Elias que é um cara de marketing, que inclusive, curiosamente, mesmo sendo um cara de marketing, foi o cara que fez a primeira versão, que a gente usa até hoje, que ele estava pilotando e testando. Então, Felipe, eu, Elias, o Thiago que é o desenvolvedor, e o Thomas que é um cara de inovação, é um cara que conheceu o Felipe, que é o fundador, no Google. Ele foi o 3º funcionário do Google Brasil e hoje está em Nova York, acabou de sair do Google, mas é um cara que trabalhava com BI, com dados lá. Então, é o nosso cara de inovação. E é uma aplicação, como eu falei, praticamente full web coding, assim. E o interessante é que a gente tem uma velocidade de entrega absurda, né? Porque a gente tem, tá bem no comecinho, a gente tem um cliente, tá fechando uns 4 ou 5, que era um negócio que estavam travados porque a gente não tinha API, a gente implementou a API quase antes por dia, assim, tá implementada, estamos testando para liberar. E aí você vê negócios de clientes ou negócios na rua. Deixa eu até dar um passo para trás aqui. Nessa história de 20 e poucos anos, 25 anos de Mucutu, que a gente passou meses para entregar uma solução de tecnologia, ou perdeu deals, o cara trouxe para a mesa, a gente colocou um preço e um prazo que o cara não quis topar, ou a gente desenvolveu negócios que o cara não teve pulmão financeiro para desenvolver a solução, ou desenvolver a solução, mas o negócio dele não tinha pulmão financeiro para viver e para crescer, a gente vê, e nesse caso eu sendo sócio, de um negócio que tem menos de 6 meses, que está rodando, está implementado, que é uma solução assim, completa, que tem cliente que está rodando e está rampando, desenvolvido com AI praticamente, não todo, mas com AI, e é um stackzinho bem simples, que é React com Supabase, cara, desenvolvimento super, super rápido, assim. E o curioso é que desse time, hoje menos, assim, mas até outro dia a gente tinha meio que 3 caras desenvolvendo. Entendi. Colocando a mão na coisa, sabe? Hoje meio que 2, assim, o Thomas e o Thiago. Porque a gente está tentando na startup definir papéis melhores para poder organizar e crescer. Mas AI. É um negócio muito acelerado. Coisa que, de repente, com certeza antes da AI... E tanto que as minhas conversas com o Felipe, eu conheci ele com essa proposta de, eu preciso de uma fábrica de software ou de um sócio. Então, uma das primeiras etapas foi orçando a coisa para ele. E eu orcei, nesse caso, mesmo orçando low code, eu estava sendo um pouco mais conservador, eu não estava orçando vibe coding. Então, o orçamento deu um tamanho que ele chegou a orçar na Índia, com indianos, era um orçamento e tanto, bicho. Sim. Que se a gente fosse captar isso, não ia captar nunca. Muita grana. Ou não ia ter pulmão para isso. Com o AI, tá rodando, sabe? Então, assim, para qualquer uma dessas áreas que eu citei, aí acho que é o feijão com arroz e o que a gente tá vendo todo dia na internet, né, cara? O nível de aceleração e de teste que todo mundo tá passando de forma violenta, né, cara? Então, hoje me dói mais... Dói não, mas eu me questiono mais para os entrantes no mercado, né, o júnior, exceto se é aquele cara que aprende essas coisas todas e entrega muito rápido, mas como que esse cara vai entrar no mercado, né? Além das pessoas que estão tendo dificuldade para sustentar no mercado e saindo, porque quando você vai estudar automação, agentes, etc., tá tirando um emprego de muita gente, com negócio em escala, eu tenho uma preocupação, aí indo bem para cima, né, nível de sociedade, né, olhando para cima, como que essa coisa toda vai ficar e vai se encaixar, porque você com software, cada vez mais, hoje em dia muito mais, é capaz de tirar muitos empregos numa aplicação só, né, cara, numa automação só, de forma... Então,
olhando um pouco mais de cima, até porque a gente sempre teve essa preocupação com o território, né, do território que a gente está, não importa qual, a questão aqui é Santos e região, cara, qual o impacto isso tudo tem na sua cidade, né? Especialmente para os trabalhos mais braçais. É um impacto muito grande, né, em pessoas e famílias. Então, por isso que o principal objetivo do Juicy Hub é desenvolver território. Sim. Como que a gente... Porque para quem é de Santos entende, né, quem é da região entende, mas quem está assistindo a gente talvez não tenha tanta clareza, Santos praticamente, economicamente, depende muito do porto, né? O maior porto da América Latina. Então, nosso objetivo do Juicy Hub é como que a gente desenvolve outras matrizes econômicas, especialmente economia criativa, né? Para poder fortalecer outras frentes. Então, a gente faz muitos eventos de economia criativa, do pequeno ao grande, para poder transmitir conhecimento, gerar conexões, gerar rede, criar rede, para as pessoas poderem encontrar outros caminhos. E lá a gente tem muitos exemplos, né? Tem gente que trabalha no multinacional que está lá dentro trabalhando, mas tem um monte de gente que está fazendo virada de chave de área de mercado. Eu trabalhava no mercado X, mas estou indo para o Y. Então, de alguma forma, poder, com as empresas que a gente atua, ver isso acontecendo, colocar a mão na massa, quanto tanto ali poder colaborar com as pessoas para poder criar oportunidade, né? Ou ajudar as pessoas a criarem oportunidade, criar oportunidade para a gente, e essa coisa de poder crescer junto, né? Tu foi falando, bateu uma ideia aqui, mas eu não vou falar agora, não. Em off. Vai ter que ser em off essa. Até porque a ideia não vale nada, né? Só vale se fizer, velho. Não, e é louco disso, porque a gente tem um monte de ideia, né? Mas com AI, você fica mais provocado ainda a fazer, porque tu entra no Lovable da vida, e a gente tem alguma facilidade em criar prompt de sistema e brifar fazer um requisito qualquer, a gente levanta o sistema no instalar de dedos, né? Então, nesse momento aqui, Maurício, eu tenho mais preocupação com isso. Assim, que você entra lá, faz um prompt e tem a aplicação rodando, né? E tem uma provocação para te fazer em cima disso. Ao mesmo tempo que você levantou, né, vocês criaram esse novo negócio rapidamente, você falou aí sobre criar software rapidamente hoje com a facilidade da IA, o software de vocês é um SaaS. É um SaaS. Será que o SaaS não está com os dias contados com a IA? Ótima pergunta incrível, porque praticamente toda reunião que a gente tem entre os sócios a aplicação que a gente está desenvolvendo é a dor que resolve o problema de muita gente, porque as empresas que não usam PRM, normalmente elas utilizam um combinado de gambiarras. Então ele utiliza um CRMzinho que funciona, utiliza uma plataforma WordPressinha lá, qualquer coisa para dar os conteúdos para os parceiros, ele faz uma gambiarrazinha e faz um monte de coisa. Então o que a gente está desenvolvendo resolve a dor de um monte de gente. E tem gente disposta a pagar, a gente está validando o produto, as pessoas são dispostas a pagar. Mas é um software de um modelo defasado quanto a interface, cadastra, popula. É que a gente está como ponto de partida construindo uma coisa para a gente poder visualizar e entender, até para validar o produto, mas como interface experiência, não sei. E até porque tem uma coisa que você tromba o tempo todo, é esse questionamento, né? Inclusive a Microsoft lançou um artigo, o CEO da Microsoft soltou um artigo semana passada sobre o questionamento de, SaaS não vai existir. Na verdade, quase desde que começou a falar de AI, tem essa conversa, né? Dos sistemas, dos agentes se intercomunicarem, APIs genéricas ou não tão genéricas, e as coisas se resolvem entre si. Eu acho que é um processo que a gente está entendendo, pelo menos para a solução. Quando essa minha provocação não foi pensando, tipo, aí, né, tu falou do que o cara da Microsoft escreveu. A minha provocação é que, assim, como o processo está se tornando menos moroso de construir, o que faz uma pessoa, o que faz uma empresa, vamos falar de empresa, né? O que faz uma empresa contratar um SaaS? Ela tem uma necessidade que o teu SaaS resolve, ok? Só que boa parte dos casos que a gente nota é que tem a empresa A e a empresa B, ambas precisam de um CRM, vamos pegar um CRM como exemplo. Ambas precisam do CRM. Só que a empresa A, ela tem uma particularidade diferente da empresa B. E o CRM, às vezes, falta um detalhe. E, às vezes, não compensa hoje em dia, no formato tradicional, ela desenvolveu o CRM próprio dela, junto com a particularidade que é interessante para o processo dela. Se a gente derruba
a dificuldade de construir software, o que impede a empresa de construir o próprio CRM? Cara, ótima pergunta. Eu acho que isso passa, fazer uma analogia aqui, né? Aquela história de contratar o consultor. O conhecimento está dentro da empresa? Tá. Muitas vezes não precisa do consultor, mas o consultor que vem de fora junta tudo, olha para tudo e fala assim, galera, vai por aqui? Ah, talvez seja uma coisa parecida nesse aspecto, porque será que quantas pessoas estão... Que é o que vem do low code que existe há tantos anos, né? Qual a disposição, capacidade, disponibilidade que as pessoas têm de internamente olharem para alguma coisa e desenvolverem alguma coisa. Então a gente, como fábrica de software, e como SaaS, com fábrica de software muito mais, como SaaS a gente já vivenciou de bater na porta de uma empresa que poderia contratar o PM e o cara estava fazendo dele com o Lovable. Muito mais simples, muito menos estruturada, mas resolve a vida do cara. Perfeitamente. Quando a gente viu, a gente falou, que negócio bem feito. Porque o cara pegou exatamente a necessidade A ou B, a característica, e colocou ali. Então, incrível. Eu acho que vai cair muito no lugar de a capacidade da pessoa aterrissar o prompt, não é isso, né? Simples assim. E principalmente de sustentar isso, né? Porque uma coisa é você criar, entrar no Lovable e criar é uma coisa. Agora, depois manter a versão, enquanto a gente está falando de soluções que você tem que colocar isso para rodar em algum lugar, sustentar segurança, atualização, talvez as soluções que já existem hoje de SaaS, low code, você construir e já tem um monte, com AI, aí beleza, porque assim eu estou contratando um software as a service a nível de plataforma, talvez quase como um PaaS, e aí estou construindo lá dentro e ele vai cuidar de tudo, né? Uma solução qualquer. Porque eu estou pilotando um prompt, ele está cuidando da infraestrutura de atualização de segurança e eu construí a solução lá dentro. E os low-codes, boa parte deles já fazem isso hoje, né? Aí talvez esse é uma coisa que mata. Mas mesmo assim você ainda precisa do cara dentro do negócio disposto, que são heróis dentro das empresas que fazem isso, né? Seja o cara de negócio, o cara de TI que olha uma dor e fala assim, vou desenvolver aqui, né? Que de certa forma é a mesma coisa que o Excel, né? Aquele cara que faz aquele Excel que resolve a vida de todo mundo. Tem que encontrar esse cara que tem essa disposição. Aqui a aplicação de software... E tem um outro problema começando a pipocar, né? Pelo menos li alguns artigos e fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que é como a facilidade do desenvolvimento por IA tá muito alta, tem começado a acontecer o mesmo que acontecia no passado de adoção de software sem a governança da empresa, né? Ou seja, eles estão chamando de Shadow AI, né? Shadow AI. Sim. Então, pega o cara espertinho de área ali, né? De uma área específica ali, sei lá, do RH ali, tá precisando de um software, ele, não, eu sei fazer, peraí, vai lá, desenvolve, e aí vira o core do RH e ninguém tá sabendo, só o RH, tá ligado? Exatamente. Que é um problema que sempre existiu. Existia com a planilha, depois existia com aquele banco de dados local da Microsoft. O Access, que fazia o caramba ali dentro, né? Fazia um... Mas se o cara criou aquilo ali, corrompeu o arquivo do banco, já era o Excel também. E a aplicação feita com Vibe também, né, cara? Você pode criar monstrinhos. Então, o Shadow IT é um problema, né? É um problemaço para as empresas. Mas, considerando que as empresas do mundo rodam em cima do Excel, né, cara? Mas, assim, eu acho, a opinião própria aqui, olhando para isso tudo, eu acho incrível as pessoas poderem sentar e fazer isso. Com certeza. Acho incrível, cara. Com certeza. Porque o cara resolve a vida dele, ele mesmo. Com certeza. Tem consequências. Existe até um dado, não muito antigo, mas antes dessa vibe do Vibe Code, que era a porcentagem de desenvolvedores no mundo, né? Cerca de 0,3, eu acho, % da população sabia programar. Então, eu não lembro exatamente se era esse número, mas era uma coisa assim, bem pequena. Imagina, 0,3, 0,5, vou aumentar um pouco aqui, da população do mundo sabe programar. Para 90 e poucos % do mundo. Então, é pouca gente para muito software. Construindo solução para todo mundo. Entendeu? Então, isso, de uma forma ou de outra, acelera o desenvolvimento de software, pelo menos para tentar equiparar o que o mundo precisa. Então, é muita necessidade para pouca gente para construir. Sim. Então, acho que a IA vai ajudar nesse ponto. É lógico que muita gente vai perder oportunidade, isso também tenho certeza. Vai. Né? Vai.
Vai. Porque quem está utilizando essas tecnologias com o olhar, e que é assim que o capitalismo roda, né, de otimizar custo e tirar pessoas, esse é um lado que me preocupa. Toda vez que eu vou estudar AI e que você entende a capacidade daquilo ali tirar posições, eu vou simplificar como analista, que normalmente é o cara que faz um trabalho mais repetitivo, que é a coisa mais fácil de automatizar, eu fico assustado, de verdade. Maurício, cara, pergunta final, velho. A gente já passou aqui do tempo e você tem outros compromissos. Imagina o seguinte, você falou, você relembrou aí a tua trajetória lá do começo, do comecinho, falando, vamos construir sites, e aí se juntou lá com a namorada e depois é que casaram, né? Se tu pudesse, em algum momento da tua vida, assim, ó, voltar, sabe? São quantos anos? Você falou 24? De empresa, 25. 25 anos. Então, 25 anos de empresa, trabalhando nessa área. Se pudesse voltar em algum momento desses 25 anos para te dar um conselho, só tem uma oportunidade, cara, para falar assim, cara, eu vou voltar lá naquela data e vou falar tal coisa para mim. O que seria? Vou falar tal coisa para mim? Um conselho para mim mesmo? Tipo, que tu deveria ter ouvido, sabe? Eu acho que aqui é uma resposta... Quer pegar o diário? Pode te ajudar. Olha, eu não fiz isso ainda com ele, mas pegar o diário inteiro e jogar no AI, que teria que ser uma AI privada, né? Rodar uma LLM local e fazer isso ali em cima, deve sair umas coisas boas. Mas provavelmente uma coisa que ela me daria é sobre... Você acaba criando esse músculo. Mas originalmente eu sou uma pessoa introvertida. Então eu sou uma pessoa com a bateria social baixa. Então hoje eu tô aqui gravando tal, lógico, né? Você se desenvolve, cresce, né? As coisas acontecem, mas eu demorei algum tempo, como o clássico desenvolvedor, para sair da casinha, sabe? Sair da caixinha. Entendi. Eu fiquei durante muito tempo introvertido, com medo, com receio, com várias capacidades, igual boa parte dos introvertidos, acho que qualquer pessoa, né? Acho que é bobeira. Fechadinho, com medos e receios, assim. Eu acho que tivesse uma coisa que em diversos momentos você falou, cara, vai logo, sabe, vai, dá pra ir. Aquela história de você ver um monte de gente que não sabe nada, mas tá se jogando, clássico, né? Você vê muito hoje em dia, coach falando isso, cara, um monte de gente que não sabe nada, mas tem coragem, versus o cara que tem um monte de conhecimento, mas falta coragem, ou tem acesso, ou tem medo demais, sabe? Então acho que o conselho que eu teria dado em alguns momentos, pra mim, seria, cara, só vai. Só vai. E esse é um exercício constante pra mim até hoje, assim... Por que eu não fui ainda? Por que eu tô demorando? Por quê? Cara, vai. E não parece, cara. Depois que eu te conheci, tu já era uma pessoa comunicativa, se expressa bem e tal. Então você trabalhou bem. Hoje é mais fácil, sim. É um trabalho constante, assim. É que a energia que você tem que colocar interna pra... Entendi. Hoje menos, né? Hoje eu sento aqui, gravo, falo, vamos gravar. Hoje em dia eu não mais sofro com isso. Hoje, dependendo do tipo de evento que eu vou, ainda tem uma energia de... Peraí, que uma pessoa extrovertida só... beleza, com quem é que eu tenho que falar isso? Joga, que é o perfil da Ludmilla, nem pensa muito. Eu, dependendo da situação, dependendo do evento, eu tenho que calcular mais. Um livro que foi muito bom para eu ler faz tempo, não sei porque eu lembrei dele agora. Bom, sei, a gente tá falando sobre isso. É um livro chamado Quiet. Susan alguma coisa, talvez, autora, não tenho certeza, mas chama Quiet. Em inglês, em português deve ser quieto. É um livro bem interessante sobre isso, assim, mas, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, é isso, assim, cara, se joga. Se joga. Só vai. Lição de hoje, se joga e não pensa muito. Não pensa muito e vai pra cima, velho. Exatamente. Tá na dúvida, faz. Cara. Só vai, Obrigado, velho. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui. Obrigado por você ter arrumado um momento da tua agenda. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Cara que exala empreendedorismo, não só ele, a esposa dele, que eu quero trazer aqui. Até agora eu só consegui trazer uma mulher aqui. Foi a Karina. Tá. Sabe quem é a Karina? Sim. Né? Mas a Karina falou, tem que trazer a Ludmilla. Tem que trazer a Ludmilla. Eu sou fã. Eu falei, não, vou trazer, eu tenho uma abertura com ela para isso, né? Só... encaixar a agenda. Ainda não gastei a energia para achar a agenda dela. Mas é isso, a gente vai trazer ela aqui para vocês conhecerem também, acho que é uma
uma pessoa que tem muito a acrescentar em cima dessa história de empreender. Estão me ligando aqui, propaganda 021. Com certeza. E espero que vocês tenham tido alguma sacada e alguma lição que vocês tenham tirado dessa conversa com o Maurício. Ele tem bastante experiência, é um cara que, vive 25 anos, cara. Sabe o que é? Tá ali, vivendo Você conhece o Donda? O Daniel Donda? Não. Cara de segurança, ele veio aqui, aí ele falou, antes eu vivia da minha arte, antes dele entrar na área. Então ele tá vivendo 25 anos da arte dele, né? Que é construir negócios, construir software, enfim, ele vivendo da arte dele. Mas prolongando tua resposta aqui, e uma coisa que eu também aprendi com o Gabriel, que a gente falou agora há pouco, colaborando com a resposta aqui, eu fui, não de uma forma tão direta e decidida, talvez um pouco mais intuitiva, fui procurando artifícios para quebrar essas coisas. Então, eu comecei a estudar piano para tentar desenvolver alguma coisa que fosse menos sistemática e rígida, fui estudar filosofia, então buscando coisas que estavam fora da minha caixa, assim, para não ficar só na engenharia e no sistema, sabe? Perfeito. Mas criar caminhos e possibilidades de ampliar o horizonte, sabe? Porque senão você fica fechado e bitolado. Entendi. Mas é isso, contem comigo, novamente, obrigado pelo convite. Que é isso. Meus canais sociais Instagram é Tucamaia, LinkedIn Maurício Matias, manda mensagem, vamos trocar ideia, trocar figurinha, deixa aí o contato também. Vou deixar na descrição. Vou deixar o contato das empresas para você poder conhecer também. Isso. E aí, se um dia tu tiver a oportunidade de estar em Santos, procura lá Juicy Hub e venha trabalhar um dia lá do Juicy Hub. Bom tomar um café. Você vai gostar, tem um café, bem legal, com um ambiente. E a minha ideia é dentro do Juicy Hub, já te conto. Ô, louco, vamos Daqui lá. a pouco. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Grande abraço. E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Por favor. Tchau.